relacionamento é por circunstâncias. Oi gente, eu sou a Bárbara e no vídeo de hoje eu venho compartilhar com vocês algumas dicas de romances que acontecem dentro de um clichê que eu amo, que é o clichê das circunstâncias. Quando eles ficam presos em algum lugar, ou quando eles precisam cuidar juntos de alguém, ou quando eles precisam lidar com amigos, enfim, alguma situação que vai colocar o casal protagonista presos às circunstâncias, o destino, Deus, o universo, seja lá a força que você acredita, vai colocar esses casais para enfrentar alguma situação que eles precisam passar juntos e dessa união vai acabar resultando em um relacionamento. Então no vídeo de hoje eu tenho 6 romances que vai trazer esta premissa e eu espero muito que vocês gostem. Se vocês curtem esse tipo de clichê, já chega clicando no joinha, se inscreve no canal e ativa as notificações, assim tudo que eu posto por aqui você recebe aí em primeira mão. E lembre-se que se você se tornar membro do canal, você ainda pode receber os vídeos com mais antecipação ainda. E a partir do nível Bárbaro Leitor, também pode participar das nossas leituras conjuntas. Mas chega de enrolar e bora lá falar de livros. O primeiro livro é Um Presente Irresistível, da Karen Santos. Esse é o segundo volume de uma duologia que começa com uma dama irresistível. Eu já até comentei com vocês sobre esse livro aqui no canal, tem um vlog de leitura, então dá uma pesquisada por aí. Mas em Um Presente Irresistível, a gente vai ter uma mescla, uma mudada de ângulos do que acontece em Uma Dama Irresistível. Você consegue ler os dois livros de maneira independente, mas você consegue ter uma totalidade maior da história se você ler na sequência. Mas, basicamente, em Uma Dama Irresistível, a gente vai ter um romance de época fingido, porque, na verdade, o romance é contemporâneo. A trama vai girar em torno da história da Ellen e do Grayson. O Grayson, ele é herdeiro de um condado, e a gente tá no século XXI, então ele já não usa tanto esse título de conde, só que ele tem essas grandes propriedades da família. E ele tá reformando uma dessas propriedades, e a Ellen é uma restauradora que está trabalhando para ele. Ele se encanta pela Ellen num primeiro momento ali, mas percebe que ela não demonstra nenhum sentimento, sabe? Ela também não tá muito empolgada pra sair com ele, não. E ele, né, fica tipo triste, mas beleza, vai fazer o quê? A mina não quer, né? Pelo amor de Deus. Só que a Ellen acaba sofrendo um acidente no trabalho. Ela cai da escada e ela bate a cabeça e perde a memória. Quando acorda, né, completamente sem saber o que tá acontecendo, onde é que ela está, ele também descobre que ela não tem nenhum parente, nenhum amigo, não tem ninguém com quem contar. E como ela perdeu essa memória, né, sofreu esse acidente trabalhando pra ele, ele toma pra si a função de cuidar da garota. O que acontece é que ela acorda, além de desmemoriada, completamente descrente que ela vive no século em que a gente está. Na cabeça dela, ela é uma dama da sociedade do século XIX. E vai ser muito difícil voltar, né, fazer com que ela volte a ser quem ela era. Mas o Grayson toma isso pra si, então ele começa a cuidar dela, né, no pós-hospital ali, e as circunstâncias vão acabar aproximando esse casal, e ele vai perceber que o que ele sentia pela Ellen antes do acidente não é nada comparado ao que ele sente por essa dama da sociedade britânica do século XIX que apareceu agora dentro do corpo dessa garota. Então, gente, é um romance muito gostoso, tem várias reviravoltas, vai trabalhar, né, o tema da viagem no tempo e eu me diverti demais, eu amei, me envolvi, dei risada, tem uma pitada de hot também e tem, assim, aquelas fagulhas que deixam o coração da gente aquecido. Então, pra quem gosta de romance de época com uma pitada contemporânea, vai curtir. E também é uma boa indicação pra quem quer começar a ler romance de época, nunca leu nada do gênero, não sabe se vai gostar, porque a gente vai trazer essa mocinha, né, dentro ali da sociedade do século XIX, mas convivendo com a gente nos tempos de hoje. Então, é uma premissa bem diferente e bem interessante. O segundo livro é Milagre na Quinta Avenida, da Sarah Morgan. Esse também é um volume de uma série, é o terceiro volume da série Eu Amo Nova York, da mesma autora, né, obviamente. Mas também é aquele tipo de livro que você consegue ler de maneira ali independente, você consegue ler cada livro. Nessa trama a gente vai conhecer a Eva Jordan. Junto com as amigas, elas têm uma empresa ali em Nova York, que é uma empresa de auxiliar pessoas. Elas basicamente fazem tudo o que você precisa e que seja feito na tua casa. Então vocês podem contratar elas desde para
sei lá, cozinhar sua comida por uma semana até pra passear com seu cachorro todos os dias. Então, elas têm essa empresa que é, tipo, transformar a sua vida, fazer uma mágica na sua vida. E uma das clientes mais antigas da empresa contrata elas, especificamente a Eva, pra dar um toque ali na casa do neto dela. Porque o Lucas, que é, né, o protagonista, ele é um escritor de novelas de suspense e ele já está no auge da carreira, tipo, já vendeu horrores e ele tá no momento ali de escrever sua nova história. E ele viajou pra poder, né, pegar inspirações, enfim, pra desenvolver essa trama. E aí a avó dele contrata a Eva pra ela ir lá na casa dele no Natal, decorar a casa dele, porque ele não é um cara muito ligado nisso, não. Só que quando a Eva chega lá e depois de montar toda, né, seu rolê ali, cozinhar, fazer os biscoitos, nananã, a casa já tem uma áurea completamente diferente. O Lucas chega e na verdade ele mentiu, ele não viajou pra canto nenhum. A única coisa que ele queria era ter paz em casa, e é o que ele não conseguiu, porque ele chega em casa e tem uma mulher na casa dele. Tudo bom, vem sempre aqui. Mas eles, né, poderiam lidar com aquilo de uma maneira tipo, tá bom, querida, não preciso mais dos seus serviços, vai embora. Só que vem uma nevasca em Nova York e ela não pode ir embora dali. Então, eles se veem trancados naquele apartamento, pessoas completamente diferentes. E quando ele começa a lidar com ela, ele percebe que ela é a inspiração que ele estava precisando para continuar a escrever a história na qual ele estava travado. Então, as circunstâncias que são a nevasca em Nova York vão acabar colocando essas pessoas que são completamente diferentes uma da outra no mesmo teto, e eles vão ter que lidar com isso e perceber que, né, tem uma flâmula do amor crescendo ali. Eu gosto bastante desse livro, na verdade eu gosto bastante dessa série como um todo. Eu acho que todo bom amante de romance vai curtir também, mas esse tem um dos meus clichês favoritos, que é o clichê da circunstância e o Natal, né, gente, se passa durante esse período, então assim, tudo pra ser perfeita. A próxima indicação é Cilada para um Marquês, da Sarah MacLean. Esse é o primeiro volume de uma trilogia e, gente, eu nunca me diverti tanto com um romance de época. O Marquês, né, que é dessa história aqui, é bem um libertino, e o começo do livro ele conhece a protagonista quando ele tá fugindo do quarto da amante porque o marido acabou de entrar no quarto. Vocês vêm sempre aqui? A nossa mocinha, por outro lado, ela acabou de derrubar um duque numa fonte, e este duque é marido da irmã dela, ou seja, tem uma treta familiar acontecendo e ela precisa fugir, ela precisa ir embora. E aí ela acaba se escondendo na carruagem do Marquês e ele tá indo pra... Ela acredita na cabeça dela que ele tá voltando pra Londres, porque eles estão numa casa de veraneio ali, num baile que tá rolando, então na mente dela eles estão indo pra Londres, ela se esconde pra voltar pra casa. Só que o cara tá indo pro outro lado da Inglaterra e ela se vê, né, num lugar completamente diferente, afastada de todo mundo que ela conhece, com esse Marquês que tava indo fazer uma aposta de carruagem. Vocês vêm sempre aqui, gente? É a coisa mais bizarra do mundo. E ele, obviamente, não quer deixá-la, né, voltar sozinha pra Londres, porque naquela época não era assim uma coisa muito simples, ela não tem um tostão no bolso e as circunstâncias vão acabar fazendo com que eles se aproximem durante essa viagem e durante alguns outros períodos da vida. Essa trilogia, ela é maravilhosa, eu me diverti horrores, eu já falei muito pra vocês, é Cilada para um Marquês, Perigo para o Inglês e Amor para um Escocês, sendo que Amor para um Escocês está no meio, mas eu ditei tudo errado. Mas essa trilogia é muito boa, eu acho que vocês vão se apaixonar também. O próximo é um romance que eu indico sempre aqui pra vocês, que é Na Ilha, da Tracy Gervais Graves. Que nome difícil, né, amiga? Tanto nome pra você, meu pai eterno. Esse é complexo. Mas esse livro é tudo na minha carreira. O romance vai girar em torno da história de uma professora que ela começou a dar aulas particulares para um aluno que ele está voltando para o colégio depois de passar por um câncer. Então ele está ali naquela fase de remissão, ele ficou afastado do colégio por um período e para ele conseguir acompanhar a turma, né, a família dele acaba contratando essa professora. E aí eles dois vão viajar de férias, porque a família dele toda vai viajar de férias e decide levar a professora junto. A família embarca primeiro e eles dois deixam para embarcar depois, porque ela precisa terminar ali algumas questões do colégio onde ela trabalha. E quando eles
embarcam e tal, já estão quase chegando, eles acabam sofrendo um acidente de avião. E os dois vão parar numa ilha. E esse livro ele vai acontecer ao longo de anos, enquanto eles estão nessa ilha, né? Crescem. No momento em que acontece o acidente, o protagonista ele tem 16, 17 anos, algo assim. Então eles passam muitos anos nessa ilha ali. E esse tempo que eles vão passando juntos acaba, né, fazendo com que cresça um sentimento entre eles. Até porque eles são as únicas pessoas naquela ilha, são as únicas pessoas com as quais eles têm contato. Quando eu comecei a ler, eu confesso que eu tinha até ficado um pouquinho de medo, porque, pelo fato dela ser maior de idade, ele ser menor de idade, mas essa passagem de anos faz com que o relacionamento do casal, né, seja ali legitimado. E eu gostei bastante. É interessante que, apesar da gente pensar que toda a trama vai girar em torno desta ilha, a gente vai ter algumas viradas ao longo da história que também pra mim foram bem intensas e que me gerou bastante curiosidade. Então assim, parece que vai ser simplesmente Lagoa Azul, mas não vá assim, porque vão ter algumas mudanças na trama que eu achei bem interessantes. E também, né, essa é uma circunstância gigantesca. 2 pessoas vivendo numa ilha isolada, as chances de que eles não se relacionem são bem pequenas. Mas é um livro que eu gosto bastante também. A minha próxima indicação é um cristal, né, gente? O maior que nós temos, aquele conhecido por todos, Como Eu Era Antes de Você, da Jojo Moyes. E a gente vai ter nessa trama aí a história de uma mocinha que ela consegue um emprego como cuidadora de um homem, do Will, né? A Lou consegue um emprego como cuidadora do Will. E o Will, ele não quer ter uma cuidadora, ele não tá nem um pouco satisfeito com o que aconteceu na vida dele, um acidente que o deixou tetraplégico, e ele realmente tá naquela fase que, enfim, espera-se diante dessa situação, que é a fase do ranzinza. E ele faz o máximo possível para transformar a vida da Lou no inferno, só que ela precisa desse emprego, ela quer muito esse emprego, e de certa maneira ela visualiza essa situação também como uma questão um pouco mais pessoal, sabe? Ela precisa passar por isso, ela precisa lidar com isso, e eles vão ficar juntos meio que na obrigação ali, ela por necessidade, ele porque não tem outra opção mesmo, é isso aí que você tem, meu anjo, obrigada por... entendeu? Você não tem pra onde correr, literalmente, péssima piada, corta isso aí. Mas eles vão ter que lidar com isso, e o romance vem, né, tipo, é muito bonito ver o romance acontecendo, crescendo, as perspectivas, é muito doloroso também, mas eu acho que é uma história bem real também diante das circunstâncias, então, ai gente, eu tenho um amor por Como Eu Era Antes de Você. Se você ainda não leu, indico demais a leitura. E termino falando de A Força Que Nos Atrai, da Brittany C. Cherry. Nessa trama a gente vai conhecer a história do Graham e da Lucy. O Graham, ele era casado com a Jane, e eles tinham um casamento assim, meio esquisito, sabe? Era um casamento, tá, tudo bem, só que eles não tinham uma relação muito romanticamente, sabe? Tipo, era um casamento estranho. E aí a Jane, ela acaba se descobrindo grávida, ela não tava muito feliz com essa possibilidade, não foi uma coisa que eles planejaram ou que eles quiseram. E após o parto, ela decide que ela não quer enfrentar isso, enfim, ela não quer vivenciar essa experiência, e ela vai embora. E abandona o Graham com a criança, né? E o Graham, ele é um escritor super famoso, muito renomado, que também não estava esperando ter, né, que lidar com uma criança sozinho na vida. E é aí que a Lucy entra. A Lucy, ela é irmã da Jane. São 3 irmãs, mas a Jane é a mais afastada de todas, tanto que o Graham sequer sabia que ela tinha irmãs. Vocês vêm sempre aqui? E aí ela quer se aproximar dessa sobrinha, né? Então ela acaba se inserindo ali na vida do Graham pra ajudá-lo a criar essa sobrinha. Porque ela se sente na obrigação, já que a irmã dela foi embora. E 2, porque ela realmente quer ter essa experiência, né? Ela quer estar próxima dessa sobrinha. Esse livro ele vai mais pra um slow burn, então as coisas acontecem de uma maneira um pouco mais lentas, mas é muito bonito ver a ligação que eles têm, né? Mais criando a sobrinha do que como um casal, e como essa ligação vai evoluir para um relacionamento amoroso entre eles dois. Eu gostei demais desse livro, assim, é muito envolvente, é muito gostoso, e você termina, é o 4º volume da série Elementos, que também é uma série que você não precisa necessariamente ler na ordem, mas você também termina, assim, com o coração quentinho e bem feliz com a leitura, sabe? Então, todos esses livros são livros que eu amei, me envolvi, me apaixonei, me diverti, e que eu acho que serão leituras incríveis pra vocês aí do outro lado. Me conta aqui nos comentários se você já leu algum desses livros, o que é que você achou, eu vou adorar saber. Se você gostou do vídeo, clica no joinha pra mim, se inscreve no canal e ativa as notificações, assim tudo que eu posto aqui você recebe aí em primeira mão. Eu te espero no próximo vídeo, então um beijo e até lá. Tchau!